Pai do Senhor, tudo bem? Então, vamos lá, vamos fazer uma breve reflexão aí do capítulo 20, tá? Segundo Reis. O que acontece? Basicamente, o conteúdo principal da história você já conhece, né? Fala sobre a vida de Ezequias, não é isso? Fala sobre a doença, fala sobre a cura, não é isso? Fala sobre o declínio dele e fala sobre morte e ascensão do filho. Então o filho fica no lugar dele, né? Assume o lugar dele. Então o capítulo 20 fala sobre isso, basicamente seria isso. Mas assim, a gente pode dizer que basicamente o capítulo 20 ele se divide em 3 partes, tá bom? Então nós temos ali uma primeira parte do versículo 1 ao 7. Então, 2 Reis capítulo 20, versículo 1 ao 7, onde o texto fala sobre a doença. O texto fala sobre a doença e, consequentemente, a cura. Então, vai falar que ele adoece, não fala que doença é, né? Deixar isso muito claro. Não fala que doença é. Fala que ele adoece, ele estava isolado. E aí o profeta Isaías veio e trouxe a mensagem para ele, que era para ele colocar a casa em ordem, que ele ia morrer. E aí ele vira para a parede, faz uma oração, ora a Deus e tal, pede a Deus ali um pouco mais de tempo, para que Deus pudesse acrescentar a ele anos de vida, né? Para que ele pudesse viver um pouco mais. Então, assim, a gente entende, interpreta, né? Os teólogos entendem que esse pedido do rei Ezequias para que Deus pudesse dar a ele um pouco mais de tempo, pudesse curá-lo, seria um reflexo ao fato dele ainda não ter filhos, tá? Dele ainda não ter filhos. Então que essa seria a sua grande preocupação. Morrer de uma hora para outra, relativamente ainda um cara novo, e não ter ninguém na sua linha sucessória. Ninguém para substituí-lo como rei, para dar continuidade ao nome dele. Então essa seria a sua grande preocupação. E que quando Deus, por exemplo, ele fala ali para o Ezequias, né, por intermédio do profeta Isaías, põe a sua casa em ordem, porque tu morrerás, na verdade Deus estaria dizendo para ele, olha, ajeita as coisas aí, inclusive alguém para assumir o seu lugar no trono. Então, a casa em ordem não é necessariamente a casa, mas seria tudo aquilo que estaria sobre a responsabilidade do rei Ezequias. Então, o trono, né, no caso. Então, essa seria a grande preocupação, uma das grandes tristezas do rei Ezequias. Então, ele ora a Deus, tá? Ele ora a Deus e ele pede a Deus que pudesse ali curá-lo, enfim. E aí ele vai ser curado desse mal e conforme a gente conhece aí a história, vai ser acrescentado a ele mais 15 anos de vida. E aí vem a segunda parte do capítulo 20 de 2 Reis, né? Que é do versículo 8 ao versículo 19, que é quando vem a vaidade de Ezequias, ou seja, os 15 anos que foram acrescentados por Deus a Ezequias. Nesses 15 anos, a vaidade e a soberba, né, entraram sobre o coração do rei Ezequias, de maneira que lá no capítulo 20, versículo 13 de 2 Reis, o texto diz que mensageiros babilônicos vieram a Jerusalém para fazer uma visita cordial ao rei Ezequias, sabendo obviamente, né, da sua doença e etc e tal, e envaidecido, agora curado, com o tempo de vida acrescentado, envaidecido pelas riquezas que ele tinha, ele resolve mostrar para os babilônicos as riquezas que haviam em Jerusalém, as fortalezas, os túneis, as riquezas do templo e mais uma série de coisas. E aí o que vai acontecer? No versículo 17 do capítulo 20, o profeta Isaías, o mesmo que tinha ido lá profetizar, que era para ele pôr a casa em ordem
porque ele ia morrer, e foi lá profetizar também depois, dizendo que Deus havia ouvido a oração e acrescentado mais 15 anos de vida para ele, vai agora lá dizer para ele que a Babilônia, daí um certo tempo, né, iria invadir Jerusalém, levar uma boa parte dos descendentes de Ezequias para a Babilônia como escravos. Ou seja, aquele negócio de mostrar as riquezas para os babilônicos não foi um bom negócio, né? Porque por mais que a invasão, a primeira invasão da Babilônia em Jerusalém só vá acontecer um século depois aproximadamente, eles já fazem isso, cientes das riquezas que haviam em Jerusalém. Então esse negócio de mostrar a riqueza para o inimigo, ou às vezes mostrar a riqueza para quem a gente acha que é amigo e na verdade é inimigo, não é um bom negócio. Isso pode ser argumento, justificativa para que no futuro os inimigos te invadam com a intenção e a finalidade de roubar, tomar tudo aquilo que você tem. Então é uma coisa muito perigosa, né? Uma outra coisa perigosa também dos 15 anos que foram acrescentados, além do envaidecimento do rei Ezequias, que vai comprometer a segurança futura de Judá, Jerusalém, durante a invasão dos babilônicos, é também o fato de que provavelmente, né, sem dúvida nenhuma, com toda certeza, durante esses 15 anos que foram acrescentados, nasceria o rei Manassés, ou seja, nasceria o filho do rei Ezequias, que ficaria em seu lugar no trono de Judá após a sua morte. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, que o rei Ezequias adoeceu, ele estava no 14º ano do seu reinado. 14º ano do seu reinado. E Deus acrescenta 15 anos, então ele vai reinar por 29 anos. Então ele viveu mais 15 anos depois que ele ficou doente. Foi o tempo acrescentado. E o rei Manassés, que era o filho de Ezequias, passou a reinar, substituiu o pai, quando o pai morreu, né? Quando ele tinha 12 anos de idade. Ou seja, fazendo uma conta básica, já dá para a gente entender que quando o Manassés nasceu, já tinha se passado 3 anos que os 15 anos foram acrescentados, né? Ou seja, no 3º ano depois do episódio da cura. Então ele nasceu por causa dos 15 anos que foram acrescentados a Ezequias. Um péssimo negócio também, né? Um péssimo filho, um cara extremamente corrupto, um péssimo rei, né? Um rei ímpio, que não tinha comprometimento algum com Deus. Que inclusive, segundo a tradição, teria sido responsável por mandar tirar a vida do profeta Isaías. E aí depois, né, conforme eu disse, versículo 1 ao 7, nós temos aí o episódio da doença, da cura, do versículo 8 ao 19 do capítulo 20. Nós temos esse envaidecimento do rei Ezequias, o nascimento de Manassés. Vale lembrar também, de acordo com o texto de Sofonias capítulo 1, versículo 1, que além do Manassés, o Ezequias teve um outro filho, que era o Amarias. Desse Amarias, inclusive, nasceria o profeta Sofonias, mas provavelmente tudo indica que, das duas uma, ou o Manassés seria o primogênito e o Amarias seria o caçula, por isso Manassés assume o trono, ou por mais que fosse o inverso, havia uma certa preferência de Ezequias pelo Manassés do que, de fato, pelo Amarias, colocando-o na linha sucessória do trono, para assumir o trono de Jerusalém em seu lugar. Então, assim, um ponto bom, né? Uma coisa boa desses 15 anos que foram acrescentados é o nascimento de Amarias, que futuramente iria resultar no nascimento de Sofonias. A gente tem ali a genealogia, né? Ezequias, Amarias, Gedalias, Cussi e os Sofonias. Então isso é uma coisa boa.
Versículo 20 e 21 do capítulo 20, finalizando, nós temos aí a morte do rei Ezequias e a ascensão do rei Manassés, que, conforme eu disse para vocês, foi um péssimo rei, não é? Então fica de reflexão para a gente em relação a esse capítulo 20, que às vezes não é um bom negócio pedir para que Deus faça não aquilo que Ele quer, mas aquilo que a gente quer, né? 15 anos que foram acrescentados e não foi um bom negócio, não foi uma boa coisa. Deus abençoe você, fique com Deus.